Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13, versículo 33, a parábola do fermento. Estou curtindo as parábolas, viu, gente? A parábola do fermento. Mateus, capítulo 13, versículo 33, diz assim a palavra de Deus. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua unção nesse lugar, a revelação da sua palavra sobre nós. Que todas as mulheres e homens que estão assistindo essa mensagem agora sejam abençoados, em nome de Jesus, transformados. Amém e amém. Vamos começar falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus, as pessoas pensam que ainda vai vir, ainda vai acontecer. Mas eu estou aqui para dizer para você que o reino já veio. E o reino é Jesus. Jesus veio anunciar o reino do Pai. O reino está entre nós. Por que nós não vemos ainda? Porque nós não temos revelação da palavra. Significa que Deus é um monarca. O reino dele não tem democracia. Ele reina e acabou. Ele diz e é feito. Quando sai a palavra da boca de Deus, acabou. Ele decretou que aquilo vai acontecer. E por isso que está escrito, porque o reino ele tem regras, ele tem princípios, ele tem súditos, ele tem pessoas que obedecem aquilo que está saindo da boca do rei. E o nosso rei, ele quer o nosso melhor. Ele quer sempre colocar uma semente diferenciada no nosso coração. Agora, nesse texto, ele arrebentou. Porque ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a uma mulher. Eu falei, uau! Diga comigo, uau! Como é que Deus compara o reino dele a uma mulher? Aí eu fui estudar. Eu fui olhar isso. É forte, gente. Ô, geração. Mulherada, diga comigo, é forte. Não sou eu que estou inventando isso, está escrito, você acabou de ler. O reino de Deus é comparado a uma mulher que fez o quê? Uma mulher que pegou. É semelhante. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, ou a uma mulher que pegou o fermento, ou a uma mulher que toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tá bom, Fernando, o reino de Deus não é a mulher, é o fermento. Mas é relativo à mulher que pegou o fermento. O fermento sozinho, ele não ia ser jogado na massa. Agora eu quero falar dessa mulher que pegou o fermento. Essa mulher é comparada ao reino de Deus, e o fermento que ela carrega é comparado ao reino de Deus, mas ela pega 3 medidas de farinha diferenciadas. Eu quero dizer que essa mulher é você, cheia do Espírito Santo, que pega o fermento, que é o reino de Deus, que é a palavra de Deus. Nesse caso, esse fermento não é o fermento dos fariseus, que toda hora alguém fala, guardai-vos do fermento dos fariseus. Não é o fermento dos fariseus, não confunda esse fermento com o fermento dos fariseus. Mas é comparado a uma mulher que pega o fermento e coloca 1 medida de farinha, ela vê que não está bom ainda. Aí ela pega uma 2ª medida de farinha, ela vê que ainda é muito fermento para pouca farinha. Aí ela pega uma 3ª quantidade de farinha e ela continua a levedar, a amassar, a trabalhar, a funcionar. Eu quero dizer para você que essa mulher faz o papel do Espírito Santo no reino. Ela continua trabalhando, ela continua apertando, ela continua fazendo acontecer até que o fermento chegue ao seu ponto e até que toda a farinha receba partículas do fermento. Eu quero dizer para você, mulher, que você é essa trabalhadora que vai continuar colocando farinha, e a farinha é o povo, a farinha são as pessoas que não receberam o fermento ainda. Você vai continuar trazendo uma amiga, e cada quinta-feira a gente amassa mais um pouco, a gente amassa mais um pouco, a gente amassa mais um pouco, porque o reino de Deus é semelhante a uma mulher que tomou o fermento, e o fermento está na mão da mulher, e a mulher trabalha com o fermento até que todo mundo tenha
tinha recebido de uma partícula desse fermento. Eu quero dizer para você por quê. São 3 medidas de farinha para 1 medida de fermento. Eu acho que vocês que conhecem de cozinha já entenderam que esse bolo está diferente, esse pão é diferenciado. Tem alguma coisa diferente acontecendo, não é mesmo, Francisco? Nessa cozinha, tem algo que essa mulher está fazendo, tem ingredientes que ela está misturando, que podem até ser considerados estranhos, esquisitos, porque ela vai fazendo isso até que toda a farinha seja levedada. E aqui eu quero dizer, você é também o fermento, porque Deus colocou tanto a farinha quanto o fermento na mão da mulher. Glória a Jesus. A farinha, ela mistura todas as coisas ao mesmo tempo e agora. E tem que fazer crescer onde estiver. Eu quero dizer que o reino de Deus, que é comparado a essa mulher e a esse fermento, ele tem a ver com cultura, linguagem e influência. Se você para de misturar e para de apertar, eu quero que você entenda, a cultura e a linguagem e a influência desse mundo começam a invadir o reino de Deus. Enquanto você tinha que estar apertando, influenciando, sendo, fazendo, até ser um só, com a vontade de Deus e a palavra, se você não traz a cultura, a linguagem e a influência de um reino, você é um colonizado. O que é um colonizado? Colonizado é uma pessoa que recebeu a cultura, a linguagem e a influência de outro povo. Você não pode receber a cultura, a linguagem e a influência de outro povo, porque você faz parte de um reino que tem um rei que não é democrata. O rei não tem, no meio do reinado não tem democracia. Então ele quer que você continue amassando a massa que ele te deu para amassar, até que todos ao seu redor recebam de um pouquinho desse fermento, até que todos sejam completamente influenciados por você, mulher. Então preste bem atenção. Essa mulher, ela continua trabalhando até que todo levedo alcance a massa. Então ela é a pessoa que faz o reino acontecer na cultura, na linguagem, na influência. Ela não é colonizável, ela não é influenciável, ela não troca de linguagem, ela não troca a influência dela por nada nessa vida. Ela continua batendo na massa. É um trabalho difícil, é um trabalho que se faz suar, mas ela continua sendo aquilo que ela foi chamada para ser, porque ela não é uma colonizada. A primeira coisa que se faz para acabar com a cultura de um país é colonizá-lo através da linguagem. O que aconteceu lá na Torre de Babel, quando Deus falou assim, acabou, não tem mais unidade aqui, vai ser como eu quero. O que Deus fez? Trocou as línguas das pessoas. Embaralhou a língua das pessoas, trocou a cultura deles, trocou a linguagem deles. E o que é que Jesus vai fazer depois que sobe aos céus? Ele junta todo mundo em Pentecostes para que haja uma nova cultura e eles continuem falando o mesmo idioma. Então em Pentecostes há uma restauração do reino, porque lá em Babel, lá em Gênesis, Deus misturou todas as línguas, mas em Pentecostes nós somos mais uma vez o que? Levedados. Deus não deixou de trabalhar, Deus não deixou de nos amassar, Deus não deixou de usar a você e a mim, as mulheres, a igreja. Deus não deixou de usar a palavra e o reino, até que tudo fosse em todos, assim como diz Paulo aos Hebreus. Aleluia. Reino, cultura, linguagem, influência. Agora eu quero dizer uma outra coisa. Além de você ser essa mulher que mistura tudo, você é um embaixador. O embaixador é aquele que implanta a cultura, a linguagem e a influência. O embaixador é aquele que chega no lugar e aquele lugar leva o nome do reino dele. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu sempre serei uma brasileira. Onde eu chegar, na Europa, em qualquer outro lugar, eu digo assim, Brasil, todo mundo diz futebol. Isso é o levedo da nossa cultura. Não é verdade? Como os brasileiros são bem recebidos fora do Brasil, vocês têm ideia disso, vocês sabem disso, nós somos profetizando as nações. Os brasileiros são apaixonantes, os brasileiros são sorridentes, os brasileiros são daqueles que ajudam e falam, passa lá em casa. O único povo do mundo que calça as pessoas na loja de calçados é o brasileiro, que abaixa, vai lá e calça. Cultura nossa. Vai comprar sapato fora do país, você que se calce. Mas o brasileiro se dobra e calça você.
Que coisa linda que você é, menina. Que coisa linda que Deus fez contigo, seja qual for a sua área de trabalho. Você é uma embaixadora onde você chega. A sua cultura, a sua influência e a sua linguagem não podem ser trocadas no mundo, porque você faz parte de um reino que é semelhante ao fermento e à mulher. Linguagem. Você foi chamada para implantar a cultura, a linguagem e a influência. Como se faz crescer um bolo de 3 medidas? Como se faz crescer um bolo de 3 medidas de farinha? Sendo a mulher eficaz que você tem que ser. Ai, pastor, hoje eu vim aqui para você passar mais metiolate no meu dodói. Eu vim aqui para ver se você cantava uma coisa assim para eu chorar. Não, querida, eu vim dizer para você, você é a mulher que usa o fermento e vai ter que levedar a massa. No reino de Deus as coisas não vão acontecer, elas já aconteceram. É necessário uma mulher para meter a mão na massa. Às vezes, já me falou isso em casa? Aqui eu tenho que meter a mão na massa. Tem mesmo. Reclama não, mete a mão na massa. Se é eu que meto a mão na massa. Por quê? Porque você é mulher. Porque o reino de Deus é semelhante à mulher que pegou 3 medidas de... Ao fermento que foi colocado 3 medidas de farinha, que a mulher pegou e começou a amassar. Tudo igual. É igual na sua casa também? Tem alguma coisa para fazer, você tem que puxar o pino da granada? Fica todo mundo em volta. Quem puxa o pino? Mas não tem que fazer isso? Tem que realizar? Ai, dá muito trabalho mexer essa massa. Ai, eu não tenho coragem de pegar 3 farinhas para misturar com esse fermento, não vai que explode. Ah, eu não quero mexer nesse fogão agora não, porque isso é muita coisa para mim. Aí a mulher é aquela que vai lá e faz assim, e sai. Aí ela volta lá e pega a massa. E mete a mão na massa. E começa a dizer, Jesus é o meu Senhor, Ele me transformou, Ele me fez essa pessoa que desconstrói e reconstrói, essa pessoa que é auto-reconstruível pelo poder do Espírito Santo. Está a Fernanda inventando palavra. É a regeneradora da sua casa. Você é essa pessoa, para de reclamar do peso, troca de mochila com Jesus, começa a funcionar no reino. Você vai entender que você foi criada para isso, segundo o Espírito Santo, porque a prensa vem do Espírito Santo, porque o fazer crescer vem do Espírito Santo, e colocar o pão no forno vem do Espírito Santo. Eu preciso dizer para você que você é uma mulher, mulheres e fornos, eu quero dizer agora, mulheres e fornos. Você é uma mulher feita para o forno. Você é um forno ambulante. Tudo que vem para sua mão cresce. Ah, não, eu vou repetir, porque eu acho que só os homens entenderam agora. Amém, aleluia. Olha, vem o fermento, sem a farinha não cresce. É só fermento. Aí vem a mulher com 3 medidas de fermento, né, de farinha, e 1 medida de fermento, amassa pelo poder do Espírito Santo e põe no forno. Quem é o forno? Ela. Ah, não, eu vou explicar mais um pouquinho. Mulheres e fornos, mulheres e barrigas. Dá uma semente para a mulher, ela dá um bebê para a gente. Mulheres e suas receitas. Dá farinha para ela que ela dá bolo. Dá fermento na mão dela que ela te traz almas. Aleluia. Dá fermento a ela e ela te traz o mundo salvo. Leveduras, fermentos e barrigas. Mulheres e fornos. Agora dá amargura para ela. Ela te dá água amarga. Pega ela e começa a cultivar de maneira errada. Bota semente ruim dentro da mulher, a mulher também fica toda amarga. Eu quero dizer para você que hoje não é dia de ficar amarga. Hoje é dia de pegar o fermento que cresce. Hoje é dia de misturar
a farinha com o fermento, mesmo que isso te custe força. Mas a mulher, ela é feita do osso por isso, porque ela é forte. Ela é tirada do lado para que não seja maior. Ela é tirada do lado para que não fique embaixo do pé. Mas ela é feita de osso. E osso mistura farinha e fermento. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus te chamou para ser um forno. Deus te chamou para ser uma barriga. Deus te chamou para ter receitas. Deus te chamou para fazer, para realizar, para acontecer. Deus não te chamou para recuar diante da fornalha. Aonde tem forno, tem calor. Onde tem calor, tem farinha e bolo. E se tem fermento, ele vai ficar lindo. Coloca no forno e para de abrir a porta. Confia que Deus vai cozinhar. Confia que Deus vai fazer crescer. Para de abrir a porta do seu fogão. Para de dar uma olhadinha no que Deus está fazendo. Você já apertou, você já misturou. Agora deixa crescer. Deixa crescer. Deixa crescer. Não é você que dá o crescimento. É o fogo. É o fogo. Cozinha um pão ou um bolo sem fogo. Tem coisas que até são possíveis hoje. Algumas receitas até pode ser. Mas não é a mesma coisa. É forte, gente. Comida instantânea é bom para a gente fazer às vezes. Mas quando você quer cozinhar aquela comidinha de casa, você vai lá no seu fogão com as suas próprias panelas, ou quer comer a comida da mãe, ou do pai, quem sabe o pai também cozinha. Tem uma coisa na mão de quem faz que eu posso fazer é de um jeito, quando você vai fazer de outro, quando você vai fazer de outro. Tem uma coisa na mão de quem amassa a massa, na mão de quem prepara o bolo, na mão de quem faz a comida, e a diferença é o fermento. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez esteja difícil de amassar. Talvez você já esteja por aqui de enrolar essa massa. Quando vem aquela receita, você fala de novo, mais um pouco. E quando fala assim, deixa descansar por 2 horas. Já viu isso? Bata e deixa descansar por 2 horas. Você fica olhando para a massa, para ela crescer. Gente, eu não consigo, gente. Eu não consigo. Me dá agonia. Eu não gosto de cozinhar nada que tem que esperar um tempão para crescer e ficar olhando. Eu fico lá. E se você pegar antes, se quiser fazer? Dá tudo errado. Sola. Eu nunca consegui fazer um bolo, gente. O meu bolo é solado. Eu botei isso na minha cabeça. Fernanda, entenda uma coisa. O seu bolo é solado. Não tem jeito para você. Dá para outro fazer o dia que vier visita. Esquece. E olha que eu gosto do meu bolo solado, gente. Eu adoro um bolo solado. Me lembra pudim de pão. Minha cabeça, gente. Minha cabeça já imagina um doce. Nunca seria um bolo salgado na minha imaginação. Sempre seria um bolo doce. Ai, meu Deus. Um bolo doce. Mas o meu bolo é solado. Por quê? Eu sou ansiosinha. Eu quero fazer o bolo no liquidificador. Eu não quero fazer o bolo na batedeira. A minha mãe faz um pudim de leite condensado com não sei quantas latas. Tem toda uma ciência, bota em banho-maria. Aí depois faz uma calda que bota no forno. No Natal eu falo, mãe, seu pudim, pelo amor de Deus, porque se eu tentar, vai todo mundo embora. Pastor Emerson também faz uma comida, gente, faz uma carne, eu sou do peixe. Quando é carne lá em casa, eu falo, marido, pelo amor de Deus, tem que ter a tua mão, que se eu for tentar fazer um churrasco, sai todo mundo sem dente aqui de casa. Eu corto a carne do lado errado.
Eu boto ela para... Gente, eu só tenho uma panela que tem que esperar. Olha só. Eu trouxe uma panela, eu vim agarrado dos Estados Unidos com essa panela. Vocês não estão entendendo. Eu vim na cadeira com a panela. Ninguém me tirava aquela panela, gente. Eu vim voando com a panela de louça. Falei, não posso despachar, é louça. Não posso despachar, é louça. Alguém disse, senhora, eu tenho que... É louça. Não, eu vou andar com ela. Eu ia em todo lugar com aquela panela. Trouxe a panela de Boston para o Rio de Janeiro. Quantas conexões a irmã fez com a panela? Porque ela é slow cook. Sabe o que é isso? Cozinha devagar. Não é? Aí eu boto a carne, eu boto ou o pão, o que tiver que ser, o fermento, amasso. Ligo ela hoje. Vou dormir. E amanhã, quando eu acordo, eu saio correndo. Quando olho para a panela, ela está com a carne pronta. Aí vem toda a família e diz, mamãe, que carne deliciosa que você fez. Aí eu que fiz. Mãe, tem que fazer aquela caçarola que a senhora sabe fazer. Eu digo, tem 10 anos a panela. Aleluia. Porque aqui no Brasil não tem. Eu trouxe essa panela com a minha própria vida, agarrada nela, porque ela é slow cook, ela veio de outra cultura, ela veio de outro... Entendeu? Eu fui colonizada pela panela. Por quê? Porque eu não queria fazer esforço para a carne ficar pronta, nem para o pão ficar pronto, nem para eu aprender a amassar como tinha que amassar, a ir no forno como tinha que ir no forno, a fazer como minha mãe faz, a fazer como meu pai faz, a fazer como o Emerson faz. Então, porque eu não quero aprender, eu quero facilidade, eu quero entrar por outro lugar, eu posso sofrer agarrada com a panela, mas eu quero a bendita da panela que faz tudo mais fácil para mim. Não, a Bíblia está dizendo que nós somos o forno e que as coisas não vão ser fáceis e que nós vamos ter que fazer com as nossas próprias mãos. E aquilo que é para a gente fazer, ninguém vai poder facilitar, ninguém vai poder botar a mão para a gente, é a gente que tem que fazer. Eu não sei se você está entendendo, mas a sua mão vai fazer diferença. Eu não sei se você está entendendo, mas mulheres e fornos combinam tremendamente. Mulheres são fornos. Mulheres são preparadoras pelo poder do Espírito Santo para que a palavra chegue até a farinha mais distante. Sabe quando você está mexendo e aquela farinha fica no canto da tábua e você tem que ir lá buscar para misturar com tudo, seja o que for. Você vai buscar a farinha, não deixa cair nada, porque o reino de Deus é assim, Ele não deixa escapar nada. Ele quer tudo para Ele, porque Ele é o rei da nossa vida. Por que você está deixando escapar? Por que você está desistindo? Por que você está fazendo de maneira fácil, que nem eu disse? Por que você está querendo a sua panela slow cook? Por que você não mete a mão na massa? Por que você mesmo não puxa o cordão? Por que você mesmo não chama a sua amiga para vir à igreja? Por que você mesmo não prega o evangelho para ela e traz ela para a igreja na quinta-feira, no domingo, na terça-feira? Por que você mesmo não pede um tempo de oração e fala, vamos orar aqui no trabalho? E olha, quinta-feira tem um culto tremendo, poderoso da mulher eficaz. Lá você vai descobrir o que as mulheres são capazes de fazer, que você acha que é de uma maneira, e Deus fala completamente o contrário, porque é do jeito de Deus, não é no jeito da gente, não é na força do nosso próprio braço, mas é na obediência da repetição daquilo que Deus nos ensinou para fazer. Hoje Deus te diz, são 3 medidas de farinha para 1 de fermento. Então, mulher, continue a amassar, porque existe a hora de amassar e existe a hora de descansar. Você que continua insistindo e amassando, você está de parabéns. Não é bom ouvir um parabéns de vez em quando de Deus? Parabéns, você não desistiu da sua vida. Parabéns, você não tirou a sua vida quando você teve oportunidade. Parabéns, você continuou cozinhando, mesmo quando as pessoas diziam que não ia dar certo.
Eu não estou falando cozinhando de deixar para lá igual a slow cookie. Você confiou que ia dar certo esse bolo. E você foi fazer outra coisa. Deixou nos minutos certos. Deixou no tempo certo de Deus. E agora eu quero dizer para você que você vai comer do reino. Ah, você não está feliz com isso. Quem esperou o tempo de Deus vai comer do reino agora. Porque o reino é para agora. Sua família vai chegar em casa e vai dizer assim: o que você fez diferente? Esse aqui era para esse tempo. Mas por que você nunca foi desse jeito? Por que você nunca falou assim comigo? Por que você está tão diferente assim? Porque esse bolo, esse pão, era para esse tempo. Eu estava esperando ficar pronto. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia! Eu estava aguardando no forno de Deus. E mais pessoas vão chegar para você e você vai dizer assim: esse era o tempo. E está no tempo de você dividir esse pão e esse bolo com todo mundo. Vamos ficar de pé. Todos os evangelistas que estão aqui. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Ainda não está no fim. As coisas ainda vão ser levedadas. Insista. Ainda vai para o forno. Espere o tempo de Deus. As coisas estão crescendo. Na madrugada eu não estou vendo. Mas o forno de Deus está trabalhando. Faça by hands. Faça pelas suas mãos na obediência. Tem uma hora que a massa junta na mão, não é verdade? Fica incomodando. Mas daqui a pouco a massa já está soltando da sua mão. Daqui a pouco está tudo no lugar. E daqui a um tempo, são 3 tempos, né? Amassando. Depois ela vai soltando. E no 3º tempo ela vai para o forno. São 3 tempos. Em que tempo você está? No 1º tempo? No 2º tempo? Ou no 3º tempo? Nessa noite eu quero dizer para você que chegou a hora de comer a vitória.